Bem, então vamos iniciar a gravação da nossa aula, conforme de costume, sempre ao término eu disponibilizo para vocês, para que aqueles que por alguma dificuldade na internet, algum percalço, acaba não conseguindo assistir o nosso momento ciclo. Então, a ideia é realmente que vocês possam estar conseguindo, em um momento posterior a este momento, conseguindo visualizar e, através disso, sanar algumas dúvidas. E as remanescentes, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá bom? Boa tarde, Felipe. Obrigado aí pela sua apresentação. Bem, então, pessoal, eu deixei o texto para que vocês pudessem dar uma lida. O texto, ele fala sobre a questão da organização e administração. Eu vou aqui compartilhar com vocês. Acho que deu errado aqui, peraí. O Google parece que deu uma pequena alteração aqui. Estão conseguindo visualizar? Esse agora está indo, né? Conseguiram, pessoal? Alguém? Sim. Então, beleza. Tem organização e administração. Geralmente, eu gosto de colocar slides mais condensados, de maneira que vocês possam estar tendo uma visão gráfica dessa situação. Mas, no início, como é algo novo, essa parte de administração, esses conceitos teóricos, então eu preferi apresentar este texto e, na próxima aula, mais dois, para que eu possa estar navegando por ele e ajudando vocês aí ao entendimento. Então, o conceito básico de organização é o quê? É um conjunto de pessoas que trabalham para atingir um determinado objetivo, ou seja, realizar um feito atingindo um fim determinado. Então, o nome organização ele vem de organismo, porque nós somos um exemplo de uma organização muito perfeita, onde tem várias células e seus conglomerados que acabam resultando na conceituação, na criação e desenvolvimento do nosso corpo. Então, há partes que estão extremamente interligadas, interdependentes, né? Elas de um certo ponto de vista são independentes, mas que precisam de todo o apanhato para funcionar perfeitamente bem. Vamos pegar o sistema digestivo, por exemplo, ele precisa do sistema respiratório, do sistema circulatório, então, todos eles têm uma interdependência, ou seja, eles trabalham de uma forma autônoma, mas dependem um do outro para conseguir a efetivação. Assim mesmo a organização, né? Uma organização que também podemos chamar de empresa, né? A empresa, ela possui várias pessoas que trabalham dentro de um processo para realizar atividades. Essas atividades, elas acabam resultando no desenvolvimento e criação de produtos ou então serviços. Um exemplo de produto seria a produção de um hambúrguer. Então, várias pessoas ali vão estar trabalhando dentro de um processo, utilizando uma receita, utilizando os insumos, e a partir daquilo ali confeccionando um hambúrguer e levando esse hambúrguer para o cliente. Então, eu estou realizando a confecção de um produto. De serviço, até então, podemos exemplificar eu mesmo. Eu estou prestando para vocês um serviço educacional, apresentando uma disciplina e tentando, dentro dos recursos e dos meios disponíveis, fazer com que vocês aprendam, absorvam o conteúdo do programa estipulado, né, dentro do nosso plano de ensino. Um outro prestador de serviço pode ser até mesmo um jardineiro, que vai à sua casa efetuar o serviço de podagem das gramas. Então, uma organização ela funciona dentro desse prisma.
sempre ofertando um serviço ou ofertando um produto para a clientela. Desculpe aí pelo... eu estou aqui no... Acabaram de ligar aqui para mim, vocês desculpem aí, tá? Já estou voltando aqui. Bem, então, dentro dessa concepção de organização, surgiu alguma dúvida, pessoal? Ou está assim, bem tranquilo? Tá de boa, professor. Então, tá bom, então. Então, vamos continuar. Deixa eu permitir aqui mais um aluno que está querendo entrar. Tá, mas essa internet minha está um pouquinho complicada, mas vamos lá. Então, pessoal, dentro desse conceito aqui, da organização, há uma distinção entre organização e empresa. A organização é um conjunto de pessoas que se juntam para atingir um fim objetivo, como eu havia dito. E a empresa? A empresa é um tipo de organização. A diferença entre empresa e organização é que uma organização, ela pode ser um aglomerado de pessoas que se juntam para a realização de objetivos, mas que não tenha o intuito de lucrar. Então, eu não precisando de lucro, eu sou uma organização. Então, quando vocês se organizam para fazer uma atividade, seja educacional, seja uma atividade em casa, realizar qualquer feito, isso já é uma organização. Uma empresa é um conjunto de pessoas também que se organizam, mas com o objetivo de lucro. Então, por exemplo, o governo, ele é uma organização, mas não é empresa, né? Porque o objetivo do governo é o quê? Convergir os recursos, formar o Estado, proteger os cidadãos que ali pertencem, incorporam aquele Estado, e revestir essa arrecadação em serviços prestados à comunidade. Então, o governo é um tipo de organização sem fins lucrativos, que o intuito do governo é gerenciar o Estado e tudo que ele arrecada através da tributação, da arrecadação de impostos, são retornados para os próprios cidadãos. Assim é a filosofia do governo. Uma organização sem fins lucrativos, como a APAE, por exemplo, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que são aquelas pessoas que possuem uma necessidade especial e que carecem de alguns cuidados especiais para o desenvolvimento e convívio social com os demais. Então, essas pessoas, elas precisam dessa instituição, que não é empresa, porque ela não tem fins lucrativos. Já o banco, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, ou um Banco do Brasil, eles já são empresas, porque são um conjunto de pessoas que realizam atividades, mas no final almejam lucro. O que é o lucro? É a arrecadação de dinheiro, né, dentro de um sistema capitalista. Então, esse dinheiro ele vai convergir em benefícios para aquela empresa, ou seja, a empresa crescer, conseguir ampliar os seus negócios e cada vez mais lucrar. Esse é o intuito. Bem, então, dentro dessa concepção de organização, e a administração, quais são essas arestas? A administração já é a ciência que vai estudar o melhor do administrar essa organização, ou seja, do melhor gerir, né? Porque o gestor nada mais é do que aplicar os recursos que a administração disponibiliza, recursos científicos, pautados dentro dos experimentos, e conseguir melhor gerir a sua organização. O que é melhor gerir uma organização? É conseguir com que a organização sempre atinja seus objetivos, sendo lucro ou não. Então, essa é a concepção principal entre os elos de administração e organização. Nessa linha, acaba se tornando um desafio para o gestor, porque ele precisa entender como que essa organização funciona e como que ela se relaciona dentro do seu universo, porque uma organização ela interage com outras. Uma empresa de hambúrguer ela precisa comprar o pão, ela precisa comprar uma carne para ofertar aquele serviço, exemplificando. Então, ela precisa de alinhar com os seus fornecedores, que são aquelas outras organizações que vão ofertar produtos para que esta possa
está desenvolvendo, né, de maneira mais eficaz e atendendo às necessidades do cliente. Então, eu preciso, como gestor, utilizar os recursos que a administração me disponibiliza para conseguir esse feito, fazer com que a organização possa se estabilizar, possa se desenvolver e atingir os seus objetivos. Então, nesse intuito, nós vamos começar a entender por que uma empresa ela surge no mercado. Uma empresa, lembrando, ela sempre tem o quê? Ela tem como objetivo auferir lucro. Então, uma empresa ela surge no mercado exatamente para atender uma necessidade de um produto ou de um serviço. Então, as empresas elas são essas instituições criadas para atender a necessidade das pessoas. A organização também, só que a empresa ela almeja lucro, a organização não. Então, uma empresa ela é um tipo de organização que almeja lucro. Tá bom? Quero que vocês fiquem bem claros quanto a isso. Então, esses bens ou serviços, eles têm que ser produzidos com uma qualidade. E essa qualidade é garantida através de uma boa gestão organizacional. Então, para isso, eu preciso de elencar os elementos da administração, que nós temos 4 pilares básicos, que é o quê? Vou até marcar aqui, ó. Isso aqui é básico, tá? Isso aqui abrange todo o desenvolvimento organizacional, ou seja, eu preciso de ter o planejamento, ter uma organização, ter uma direção, uma liderança e controle. O que significa isso, professor? Planejamento, eu já até discuti na aula passada, diz respeito a você elaborar o que precisa ser feito, né? Quais os instrumentos necessários para a criação daquela organização, né? E a própria organização já diz respeito às partes, como que essas partes vão se interagir, quem que vai participar de cada grupo relacionado a uma atividade específica. Por exemplo, quando você vai no banco, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, no Itaú, Bradesco, seja qual for a instituição, lá vai ter um guarda, então esse guarda, ele acaba participando dentro do Departamento de Segurança. Ele é o responsável por garantir a segurança de todos que estão ali dentro. Aí você já tem a ala da limpeza, a ala da limpeza já vai ser responsável por garantir que todos os instrumentos, os utensílios, os móveis, as mobílias, tudo esteja limpo e organizado para atender o cliente. Você tem um caixa, já são aquelas pessoas que vão fazer intermediação de pagamento e recebimento de contas, vão realizar saques, vão realizar a tiração, né, de comprovantes. E temos o gerente já é que tem um conhecimento maior, uma responsabilidade maior, que vai fazer com que todos aqueles possam estar alinhados e trabalharem de acordo com o que a organização quer que eles trabalhem. Bem, já a direção já é responsável por organizar, né, por gerir aquela instituição. Então, o próprio gerente, ele sempre vai responder a alguém. Então, ali eu tenho o conceito de pirâmide. Quem está no topo da pirâmide são aqueles que detêm o maior poder. Dentro de uma organização muito grande, como a Coca-Cola, eu tenho um conselho de administração. Dentro desse conselho é que estão as pessoas donas do negócio. Ou então, pessoas que detêm um conhecimento muito bom do negócio para conseguir dirigir aquilo tudo. E aí a pirâmide ela vai descendo. Eu tenho vários níveis até chegar ao operador que ele dirige a si próprio. Então, ele não tem nenhum subordinado a ele. O que é o subordinado? É aquele que obedece às ordens de um chefe imediato. Então, o operador, ele geralmente é aquele que dirige apenas ele mesmo. Ele que vai realizar a operação, a execução do processo ali definido na organização. Aí ele tem o chefe, né, o líder de equipe, aí ali eu tenho o supervisor, depois eu tenho o gerente do departamento, do gerente eu vou ter diretor, aí diretor eu tenho o presidente, aí tem um conselho administrativo, a qual o presidente faz parte, presidente, vice-presidente. Então eu preciso montar um clero, né, uma organização de pessoas para que possa
permitir com que essa empresa seja dirigida da melhor maneira possível. E aí nós temos também o controle. O que o controle faz? O controle é garantir que os processos sejam executados dentro de uma expectativa, dentro de uma qualidade a ser exigida. Tanto que quando você vai no Burger King, no McDonald's, no Subway, e adquire um produto, tanto faz você adquirir ele aqui, ou em São Paulo, ou nos Estados Unidos, a ideia é que o sabor seja o mesmo, porque existe uma padronização, existe uma garantia de controle que vai permitir com que todos esses produtos tenham o mínimo de condições para que possam ser consumidos. Então, nós temos aqui um dos grandes cientistas também da administração, que foi o Deming. O Deming, ele criou essa parte de organização e a parte que você interage entre essas partes. Então, o Deming, ele é um dos exemplos de cientistas da organização, assim como outros, como Fayol, Forge. Nós vamos estar alinhando um pouquinho esses idealizadores em nossas aulas futuras. Então, não há nada que se faça tão bem na instituição que não possa ser melhorado. É um princípio de Deming pela garantia da qualidade. Ou seja, mesmo que hoje nós estejamos num ambiente bem favorável, promissor e tudo estabilizado, sempre pode haver melhorias. Assim, a humanidade sempre ela vai modificando. Então, eu acho que mencionei, não, acho que não mencionei com vocês, não. E a ciência ela é uma grande mãe disso aí. Ela é que fomenta isso tudo. Se nós pegarmos, por exemplo, o computador digital hoje, presente, que revolucionou todo o nosso mundo, a forma de interagirmos. O computador, a base científica dele foi criada no século XVIII, por volta de 1780, por um cara chamado Bowley. Bowley é que desenvolveu a lógica binária, a lógica digital, que é responsável por todo o trabalho que os computadores conseguem fazer. A lógica dele, há 300 anos atrás, era simples. Eu conseguia transformar qualquer número, qualquer equação em 0 e 1. Eu conseguia representar isso. Eu conseguia pegar uma equação matemática, transformar em 0 e 1, e a partir desse 0 e 1, voltar aquela equação matemática. Então, assim, é algo que na época não fazia muito sentido. Poxa, o cara está gastando dinheiro, recursos de pesquisa, para converter algo em 0 e 1 e depois fazer essa conversão novamente. Então, assim, essa desconversão. Então, não fazia muito sentido naquela época, porque assim é ciência. Eu não tenho você desenvolve um trabalho, muitas das vezes esse trabalho seu, ele vai ter um reflexo lá na frente. É igual a arte. Então, o pintor, ele acaba desenvolvendo um quadro hoje, uma figura artística, e essa vai ser valorizada só daqui 50, 60, 100 anos. Então, a gente nunca sabe os rumos que a sua pesquisa vai acabar chegando. Então, assim, também a administração, ela trata disso, né? Ela tem consciência que tudo pode ser melhorado. Se a organização ela existe para atender uma necessidade, e se essa necessidade pode ser um produto específico ou serviço, evidentemente não é qualquer produto ou serviço que atenderá a uma demanda. Isso porque, nos tempos atuais, os consumidores apresentam um nível de exigência elevado para o consumo, impondo-se a essa organização moderna que ela deverá apresentar no mercado produtos ou serviços com qualidade. Ou seja, o que antes era requisitos, hoje é comum. Você não compra, não adquire produtos sem qualidade. Ou se chegar a comprar, você tem os meios necessários para você denunciar, apresentar uma denúncia, um descontentamento e exigir que você tenha uma recompensação financeira ou moral ou qualquer outro tipo de coisa, desde que você não alinhou com que a propaganda ou com que a informação daquele produto estava dizendo. Então, hoje nós temos muitas garantias que acaba dando um poderio negocial para o cidadão. Então, esse gráfico aqui, nós temos um gráfico aqui que representa um pouco o conceito da administração. No centro eu tenho a organização, ou seja, a organização eu preciso juntar todos esses elementos, insumos, marketing, recursos humanos, a própria administração, que é a ciência do administrar, a contabilidade,
a parte financeira, a parte de materiais, isso tudo para convergir em bens e serviços. Então, olha só, todas essas setinhas, elas vão para a organização que vai juntar isso tudo, vai realizar um processamento e vai retornar isso em bens e serviços, ofertando isso ao público, aos cidadãos, aos clientes. Então, o que são insumos? Os insumos, pessoal, é os materiais que eu preciso utilizar para que a organização possa misturar aquilo. É como se fosse um liquidificador, né? A organização é um liquidificador que vai pegar os vários elementos ali, misturar e gerar uma vitamina. Então, aqui nos insumos, nós temos os recursos humanos, que são as pessoas, nós temos os recursos materiais. Então, se uma pessoa estiver confeccionando um hambúrguer, vai precisar do pão, vai precisar da carne, né, vai precisar ali do óleo, do sal, os recursos financeiros, que é o dinheiro para fazer com que aquilo funcione. Então, eles têm que adquirir esses insumos de algum lugar. Então, precisa de recursos financeiros. E os recursos técnicos. O que são os recursos técnicos? É o saber fazer. Se me colocar para fazer um hambúrguer, talvez eu consiga fazer, mas não na qualidade do que um hamburguero, por exemplo, consiga fazer. Pizza eu não vou dar conta de fazer, que eu nunca vi, não sei nem por onde começa. A montagem de um veículo, não dou conta também. Então, há limitações. Essas limitações, elas são assessoradas, elas são construídas e produzidas através dos recursos técnicos. Então, os recursos técnicos é o como fazer. Então, isso tudo gera insumos. E aí eu tenho as outras áreas aqui, a de marketing. Marketing significa alcançar mercados, é entender as necessidades do mercado precisa que seja atendida e ofertar os produtos. Os recursos humanos são as pessoas, a contabilidade, ela vai gerar as contas, saber quanto que a empresa está lucrando, quanto que a empresa está gastando. A empresa ela tem gastos, né? Ela precisa dos recursos financeiros para fazer com que aquilo tudo funcione. Ela tem gastos. E quem vai cuidar disso tudo é a contabilidade. A contabilidade, ela sabe o que entra na empresa e o que sai. O que entra são os insumos, são as pessoas que trabalham ali, né, os recursos que eu acabei de mencionar, os humanos, os materiais, os financeiros, tudo isso a contabilidade ela acaba gerindo e conhecendo muito bem e dando um relatório para que o gestor possa melhor administrar, porque ninguém consegue hoje administrar sem números. Não tem como você administrar sem números. Até, por exemplo, a gestão do Instituto Federal Goiano. Ele tem que saber a quantidade de alunos matriculados, os evasivos, a média de notas. Então, esses números é que vai nortear estratégias públicas para que eu possa, cada vez mais, melhorar o desempenho acadêmico dos discentes, são vocês, né, melhorar o funcionamento dos cursos, das estruturas, verificar as demandas de cursos, verificar se aquele curso já não tem uma demanda tão satisfatória para aquela sociedade. Então, tudo isso eu preciso de números para que eu consiga desenvolver bem o meu projeto, né, o meu andar organizacional. Bem, aí como esse lado direito mostra o que? Necessidade, as necessidades que os clientes precisam, a qualidade exigida, a eficiência e eficácia. Eficiência é você fazer bem feito. Então, fulano é eficiente, ele chega no trabalho no horário, ele faz certinho as atividades, então ele é uma pessoa eficiente. E eficaz? Eficaz é aquele que faz mais do que ser eficiente. É o cara que chega no trabalho e consegue propor melhorias. Tipo, olha, esse processo aqui poderia ter um ajuste, poderia contratar mais uma pessoa, poderia lançar um outro produto para que eu possa utilizar os recursos da minha cozinha. Então, ao invés de produzir só um hambúrguer, vamos tentar produzir algo derivado, né, uma pizza, e aí você vai usar o mesmo cozinheiro para produzir os dois. Então, com isso, você consegue ter uma lucratividade maior. Então, tudo isso já faz parte. Aqui, esses dois itens, nós temos algumas situações que eu preciso utilizá-las para melhor gerir. Então, aqui nós temos treinamento. Então, com treinamento, eu consigo desenvolver melhor meus recursos humanos. Então, apresentar novas técnicas. Então, se eu compro um aparelhado novo, eu preciso de treinar as pessoas a usá-lo. Então, isso tudo aqui faz parte. Processo de seleção, selecionar as melhores pessoas para a minha organização.
é ter um gerenciamento de liderança. Então, liderança é fazer com que as pessoas possam estar trabalhando de forma eficaz, né? O líder, ele consegue isso. O líder consegue fazer com que as pessoas se juntem em prol de um propósito, que é mais até mesmo do que um objetivo. Benefícios. Benefícios já são itens que eu posso estar ofertando para os meus funcionários. Então, se eu tenho um lucro bom, eu passo a particionar parte desse lucro com meus funcionários, oferto um plano de saúde, oferto seguros, então oferto um monte de características e produtos também para que o meu funcionário se sinta feliz, né? Descrição dos cargos, eu preciso descrever cada cargo, esse cara aqui vai fazer o hambúrguer, ele tem essas funcionalidades, o caixa do banco, ele tem essas atribuições, essas funcionalidades, então eu preciso descrever isso. O perfil geral de cada cargo. Então, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, tem um monte de cargos lá, e através dessa entrevista, eu vou conseguir capturar quais são as características que possam ser condensadas dentro de um perfil. Então, esse perfil é que vai identificar, olha, fulano, ele atende mais nesse departamento, nessa unidade. Então, é assim que funciona. A avaliação de desempenho, essa permite com que eu possa estar avaliando o desempenho individual de cada funcionário, motivação, ver o porquê que um funcionário está desmotivado e tentar alinhar o atendimento a essa necessidade para que ele possa estar motivado. Então, para garantir com que o funcionário tenha uma satisfação boa no trabalho. Nós temos também processos administrativos, né? Esses processos administrativos são as diversas áreas da empresa e como que elas funcionam. Então, qual que é a diferença de processo administrativo para departamento? O departamento ele tem uma função. O processo administrativo, ele é além desses órgãos, ele vai verificar como que esses órgãos vão interagir. É como se fosse um funcionamento do corpo de vocês. Então, vocês têm várias regiões e a magnitude de como essas regiões vão interagir, tudo isso através do processo administrativo, na qual o seu cérebro é que controla. Então, quando você vai lançar mão de algum objeto ou pegar o objeto, então você precisa ter um processo para a realização daquilo. Então, o processo administrativo, ele funciona dessa forma. Ele é que vai fazer com que você possa gerenciar cada departamento para a realização das atividades que necessitam serem feitas. Bem, do lado direito, nós temos aí a área de coaching. Coach ficou muito famoso ultimamente. Coach nada mais é do que treinador, vem da palavra cocheiro, aquela pessoa que dirige os cavalos. Então, ela senta ali no coxo, né, que é aquele banco ali da carroça, e ele controla os cavalos para irem para o lugar que ele queira ir. Então, ele treina os cavalos. O coach nada mais é do que instrumentalizar as pessoas para que possam dar o máximo de si em detrimento da atividade que ela precisa ser realizada. Aí nós temos o benchmark também. O benchmark é o que é a expertise da empresa, o que a empresa já realizou, é o histórico dela de clientes. Então, o benchmark é isso, é como que essa empresa ela vai lidar com situações adversas. Então, você, ao contratar uma organização, você precisa de ver o benchmark dela. Quem que é cliente dessa empresa? Então, quando você compra uma Coca-Cola, você tem total segurança naquela marca, porque ela já vendeu bilhões, trilhões de litros pelo mundo afora. Então, isso é o benchmark dela, essa apresentação, essa imagem que ela passa para os clientes. Reengenharia, que é esse range aqui, engenharia nada mais é do que você analisar sempre os seus processos, né? Ver o que os seus processos estão precisando para inserir melhorias. E o que é uma melhoria no processo? É cada vez garantir com que você produza cada vez mais com menos recursos. Vamos pegar a hamburgueria de exemplo. Como vocês estão na área de alimentos, né, eu gosto de pegar exemplos de alimentos. Então, a hamburgueria normal, você tem uma chapa, né, então aquela chapa, o chapeiro fica ali, virando um hambúrguer de um lado para o outro, até garantir a assistência, né, o tipo de assado necessário para que possa construir já o hambúrguer. Já o Burger King, ele já não tem aquela chapa, ele tem uma máquina, e essa máquina é automatizada. Então, você coloca lá 50 hambúrgueres, e ela automaticamente ela vai assar todos, dentro do ponto que você estabeleceu. Então, ela já faz todo aquele processo, né, de assar sem precisar da pessoa ficar ali virando. Então, isso já é uma reengenharia, né? Você tinha um processo e você criou maquinários para automatizar aquele processo.
E aquela história, sempre que você consegue desenvolver algo que substitua o trabalho humano, né, o que é um contraponto, né, em relação a nós queremos dar emprego para as pessoas, mas o trabalho da engenharia é exatamente fazer o contrário, é criar processos mais automatizados, porque isso acaba trazendo mais recursos, organização, melhoria dos seus processos. É tanto que uma coletadeira de hoje, ela realiza o trabalho de quantas pessoas? Então, 200, 300 pessoas, uma coletadeira acaba realizando esse serviço. Então, temos vários itens aqui. Nós temos aqui análise de processos organizacionais, gestão de processos organizacionais. Então, tudo isso, pessoal, acaba resultando em itens a serem estudados dentro da organização. Vocês viram que uma organização é algo bem complexo, né? Nós temos várias variáveis que permitem com que eu aborde determinada solução em atendimento a determinados problemas que aquela área vai atender. O aprendizado organizacional, ou seja, isso aqui trata de como que aquela organização ela trata com conhecimento. Porque muitas das vezes, uma empresa que não tem essa gestão do conhecimento, ela acaba o quê? Quando aquele profissional contratado ele sai da empresa, o conhecimento vai com ele. Então, a organização ela perde com isso. Eu preciso de ter uma área que registre esse conhecimento, que seja comum para que outros funcionários, ao entrarem, possam estar acima desse conhecimento e conseguindo realizar as atividades. Então, isso tudo faz parte. Outro conceito, terceirização. Bem, terceirização nada mais é do que eu, ao invés de realizar todas as atividades, eu contrato uma outra empresa para realizar parte daquilo. Então, por exemplo, isso hoje está muito comum em hospitais. O hospital hoje ele trata exclusivamente do doente. Então, tem uma empresa que vai cuidar da limpeza do hospital, da limpeza das vestimentas, dos itens de cama. Então, a empresa vai pegar aqueles lençóis, aquelas roupas todas e vai levar para um outro local, vai limpar e vai trazer aquele de volta. A parte de alimentação, de lanches, então o hospital não cuida mais disso. Então, a empresa vai lá, oferece as marmitas. Então, assim se chama terceirização. É igual um professor substituto. O professor substituto, ele vem como um terceirizado para substituir um docente efetivo. Quando acontece algum problema de saúde com o docente, ou ele pede afastamento para cursar mestrado, doutorado, ou seja, o que for. Então, um terceirizado vai entrar para ajustar e atender aquela necessidade. Nós temos aí o Kanban e o Just-in-Time. Isso aqui são métodos de trabalho japonês que viabiliza estoque zero. A ideia é você não ter estoque. Quando você produz um carro, você precisa de 10 pneus, então você vai no mercado, compra esses 10, produz o carro e já vende. A ideia é essa. Antigamente, não. O estoque ele acabava sendo algo que precisava juntar aquilo tudo, deixar na empresa, e à medida que a empresa fosse necessitando, recorria a esse depósito. Há muito tempo atrás, as casas tinham dispensa. Como o Brasil vivia um momento muito inflacionário, então você pegava o dinheiro do mês, o salário, já ia no mercado e comprava tudo para o mês, porque o produto todos os dias subia. Então, se você não fizesse isso, quando você fosse comprar no final do mês, você não conseguia comprar todos os produtos no início do mês. Então, era uma corrida aos supermercados. E aí surgiu a ideia de dispensa. Então, eu comprava 5 pacotes de açúcar, 3 de arroz, 20 litros de óleo. Então, eu tinha que gerir isso. Eu tinha que comprar aquilo tudo de uma vez só para garantir que que até o final do mês, eu teria condições de me manter. Porque a inflação era de 60% ao mês. Chegou, acho que, salvo engano, 80%. Imagina você comprar uma coisa hoje por R$10, no mês que vem já era 18, né? No outro mês, 20 lá vai pedrada. Então, isso tudo precisava de uma gestão de estoque. Então, esse método Kanban e o Just-in-Time, ele funciona, chamado JIT, né? Ele funciona dentro dessa premissa. Bem, e aí nós temos também o CQC, que é o controle de custos, né, de qualidade, verificar quanto que aquela qualidade vai custar para mim. Porque quanto mais qualidade um produto vai ter, mais dinheiro você gasta para aquilo. Então, eu preciso mensurar, né, quanto que vai custar isso para mim. Bem, então, esse gráfico aí, ó, ele resume muito bem todas as arestas que a administração tem que lidar.
todas as áreas. É um gráfico bem condensado, nós vamos ver isso aí mais ao longo do curso, de uma forma mais detalhada, não se preocupe, eu sei que eu falei muito aqui sobre esses conceitos, mas nós vamos ver isso aí em outros momentos, de uma forma mais aprofundada, mais especializada. Então, ó, essa figura é o quê? A relação dos componentes que interagem na produção de bens ou serviços com qualidade. Então, uma organização, qualquer organização, por menor que seja, ela tem que trabalhar esses itens, tá bom? Mesmo que esteja apenas um funcionário, eu preciso me organizar, eu preciso lidar com todas essas arestas. Obviamente, quando a empresa é pequena, uma pessoa só consegue gerenciar isso tudo, mas à medida que ela vai crescendo, eu preciso de criar áreas com outras pessoas para gerenciar. Então, a área da administração é uma área relativamente complexa, mas é graças a essa estruturação que eu tenho empresas como Coca-Cola, como a General Motors, como a Apple, ou seja, são empresas grandes que estão presentes praticamente em todo o globo terrestre, mas que são grandes organizações e que precisam de ter departamentos, precisam de ter direção, processo, e a junção disso tudo aí nós chamamos de organização, né, que é um meio bem complexo, assim como o corpo humano. Você tem vários itens que cuidam da sua visão, outros do pensamento. Então, isso é bem complexo. Uma organização é complexa, então precisa de dar nome aos bois. E esses nomes, esse gráfico, ele atende perfeitamente bem. Bem, então nós já deu uma descrição, né, básica sobre esse gráfico. Né? Então, a administração ela precisa de ter um cunho técnico científico. Científicos são as ciências, né, os conceitos, e a parte técnica abrange o que é e como deve ser feito. Isso tudo eu preciso lidar com a finalidade e os objetivos organizacionais que são elencados por cada instituição. As empresas almejam lucro e as organizações, sem ser empresas, elas já precisam de ter uma finalidade específica. A PAI, por exemplo, ela precisa de acolher, dar um treinamento, dar condições para que aquela pessoa com necessidades especiais possa estar se desenvolvendo. Bem, então, dentro daquela estrutura lógica, nós precisamos descrever as atividades, né, alcance dos objetivos, agrupar essas atividades em uma estrutura lógica e designar as atividades às específicas posições e pessoas. Então, assim, por que eu preciso de definir as atividades? Porque a atividade é a execução que o operacional vai realizar. Então, eu tenho que descrever como é que serão aquelas atividades para que as pessoas possam estar executando com maestria aquele item. Então, é aquela história, poxa, eu não sei o que fazer. Na organização, você tem que saber o que você precisa fazer, como fazer e quando fazer. Então, essas atividades, elas precisam estar determinadas, né, e agrupadas também, porque muitos departamentos, eles interagem com os outros. E aí eu preciso de saber como que vai ocorrer esse interfaceamento. Por exemplo, vamos pegar no caso da hamburgueria. Então, o motoboy, ele terminou o hambúrguer, desculpa, motoboy não. A hamburgueria terminou o hambúrguer e precisa do motoboy para entregar. Então, eu preciso de ter uma interação entre o motoboy e a pessoa que construiu aquele hambúrguer. Então, isso tudo, por isso que eu tenho que estar agrupando essas atividades e designando as pessoas que vão realizar essas atividades, né, e o designo delas, ou seja, quem que vai participar. E isso tudo, pessoal, é elaborado através de um organograma. Então, o organograma, ele é o quê? Nada mais do que uma representação gráfica dessa estrutura organizacional. Então, nessa figura aqui, ó, 1.2, eu tenho um exemplo. Eu tenho um diretor, e abaixo do diretor tem quem? Tem um gerente. E abaixo do gerente, aí eu tenho o supervisor, e aí eu vou ter o funcionário operacional, que é aquele que vai estar realmente realizando a atividade. Então, cada organização ele precisa de ter um organograma. O organograma é importante para que as pessoas possam se alinhar aonde elas estão, o que elas têm que fazer, as interações que elas precisam realizar com outras pessoas. Então, isso tudo tem que estar bem esboçado no organograma. Então, esse organograma, ele permite com que eu possa entender quem são as pessoas, aonde que elas estão, como que é a interação entre elas, como que elas participam. Então, esse organograma,
eles têm que estar totalmente alinhados com o objetivo da empresa, da organização. Toda organização que você for, precisa de ter um organograma que interage as funções, as atividades e as pessoas que vão participar dessas. Deixa eu ver aqui mais o quê. Então, assim, a administração, né? Quando você questiona como vai a administração de fulano à frente dos negócios, na realidade você está querendo saber se o resultado da ação daquele administrador está sendo positiva para aquele negócio, ou se o negócio está sendo conduzido de forma eficiente e eficaz. Se ele estiver sendo conduzido de forma eficiente e eficaz, a empresa vai estar tendo lucro, ou então vai atender de uma forma considerável aquela necessidade da sociedade, daquela população. Chiavenato, que é um dos pesquisadores, ele afirma que a administração nada mais é do que a condução racional, ou seja, eu preciso racionalizar. Quando eu digo racional, eu preciso de mensurar um processo, né, daquelas atividades, para que eu possa conseguir atingir o lucro ou não, se for uma empresa não lucrativa, ou seja, uma organização. Então, também podendo ser entendida como a condução de pessoas aos resultados. A administração empresta e cede seus postulados. O que são postulados? São teorias, né, princípios ou conjuntos de conhecimentos para que a organização possa combinar esses recursos e, através de uma gestão eficaz, conseguir o tão almejado lucro. Então, nós vimos aqui, que os recursos eles podem ser humanos, que são as pessoas, os materiais, que aí vem o que eu vou utilizar para realizar para construir aquele produto, realizar aquele serviço, os financeiros, né, que já são o dinheiro necessário, e os tecnológicos que eu mencionei. Tecnológico é você saber o que fazer. Então, a tecnologia, ela vem exatamente para ofertar, né, conhecimentos e instrumentos necessários para uma realização. Imagina você fazer uma cirurgia no cérebro há 200 anos atrás. Quase impossível. Como é que você ia quebrar com precisão, né, ou abrir a cabeça de uma pessoa? Então, hoje tem uns instrumentos, uma serra muito minuciosa. Essa serra, ela parece uma maquita, então ela vai serrar a cabeça da pessoa e permitir com que você não danifique o cérebro. Se você pegasse tantos anos atrás, não tinha como, você tinha que bater. Como é que você bate com a marreta na cabeça da pessoa? Então, você acabava matando. Então, precisa de ter. A tecnologia, ela sempre tem duas vertentes. É o quê? O como fazer e o instrumento necessário. Então, se me der, por exemplo, um martelo para me pregar um prego na parede, se não tiver uma técnica, eu não vou conseguir pregar bem. Então, até para você bater no prego, né, fazer a perfuração, você tem que ter um conhecimento técnico e um instrumento técnico, que é o martelo. Então, isso tudo faz parte aí da nossa administração. E tudo isso é para que eu possa garantir o quê? Uma produção com qualidade, né, de bens ou serviços, ou seja, uma produção qualitativa, que eu consiga mensurar e desenvolver cada vez melhor. Bem, então, olha só, pessoal, alguma dúvida até então? Nenhuma, professor. Então, assim, gente, às vezes eu empolgo, falo muito, tá? Mas vocês podem me interromper a qualquer momento, a qualquer dúvida, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me questionando aí, para a gente conseguir alinhar sempre da melhor forma possível. Bem, eu acho que vou parar por aqui hoje. Nós já vimos aí já alguns conceitos de organização, né, o que é uma organização sem fins lucrativos, que é toda organização, e há com fins lucrativos, que nós convergimos em empresa. Vimos os principais conceitos e recursos que a administração tem que tratar, que a administração ela é uma ciência e que o gestor ele usa essa ciência para conseguir melhor gerir o seu negócio. A administração não é uma ciência exata porque envolve pessoas, né? E o ser humano é uma variável muito complexa, até mesmo de ser mensurada, mas que nós temos que tratar com ela da melhor forma possível. E a administração ela é uma ciência que usa conhecimentos de várias disciplinas, como da filosofia, da sociologia, da psicologia, da matemática, porque isso tudo vai convergir em meios e mecanismos para que eu possa conduzir da melhor maneira possível meu negócio. Então, essa história do empreendedor,
que não precisa estudar é uma falácia, é uma mentira, né? Porque o empreendedor ele precisa realmente entender isso. E a administração ela é interessante, porque ela clarifica muitas situações. E a administração é tão interessante porque uma Coca-Cola, ela existe no mundo inteiro, né? O dono não está em nenhuma fábrica, mas ela existe. Você vai num shopping, por exemplo, pega a maior parte das franquias que tem uma administração consolidada, porque a franquia ela oferece essa administração para o franqueado. Então, o dono nem fica lá. Ou seja, eu consigo construir processos, rotinas que permitem com que o próprio gerente, né, o gerente não, o dono, o proprietário, não precisa estar ali 100%, né, porque o processo garante que eu vou conseguir atender o meu cliente da melhor forma possível, vou ter todo o controle sobre o processo em si, tanto financeiro, como contábil, como recursos humanos. Então, isso tudo a administração gera. Então, quando você compra uma franquia, esse processo administrativo é repassado para o franqueado. Então, a administração ela é substancial para o gerenciamento, para a direção e para o desenvolvimento de qualquer negócio. Tá bom? Seja um negócio público, seja um negócio com cunho financeiro. Então, a administração ela tem um grande papel. Tanto que o próprio governo ele precisa de ter administração nele. Então, eu preciso de organizar o governo. Então, a administração ela abrange praticamente todos os meios e recursos da sociedade. Alguma dúvida? Questionamento? Então, beleza. Eu vou encerrar, então, o nosso momento, pessoal. Eu vou disponibilizar essa aula no nosso AVA. Eu não vou passar ainda atividade, acho que ainda nós vamos ter uns 2 encontros para que eu possa depois passar a atividade para vocês, tá bom? Vamos primeiro maturar esse conhecimento e aí a gente vai andando de uma maneira mais tranquila, tá bom? Leia o texto novamente, releia, vê se surgiu alguma dúvida, faça os meus esclarecimentos prestados, vê se tem alguma coisa aí que está divergente no entendimento de vocês. E é isso, tá bom? Beijão no coração de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tem atividade e-mail, não, né? pode acessar no WhatsApp. Não, tem não. Vamos ter 2 encontros ainda sem atividade, tá? Depois que tivermos uma base mais ou menos, eu passo uma atividade avaliativa para vocês. Mas sempre eu vou comentar como que será a execução, a condução dessa atividade, tá bom? Nunca vou postar lá e deixar para vocês se virarem. Não, eu sempre falo, ó, a atividade que eu vou passar é assim, 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 alguma dúvida. Aí, se não tiverem, naquele momento, tranquilo. Porque muitas das vezes, pessoal, a gente posta uma atividade, explica, mas é na hora de fazer, na hora da execução que vem surgir a dúvida. Porque às vezes você não consegue mensurar aquela situação antes de fazer. Isso é normal, tá bom? Sempre vocês podem estar entrando em contato comigo, beleza? Beleza. Então tá bom. Fiquem com Deus, um forte abraço, um beijão no coração de vocês. Eu já estou aqui, assim que possível eu posso, tá bom? Um bom resto de semana para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e vamos vencer. Até mais.